Amém? Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Os irmãos da manhã me perdoem porque eu estou introduzindo vocês em uma série que já é o quarto sermão, mas não fiquem preocupados porque você vai ter uma mensagem completa nessa manhã. Mas se você quiser conhecer o restante que eu tenho ministrado à noite, você pode ir lá no nosso YouTube, pode ir no aplicativo da igreja, que os 3 sermões anteriores estão lá. E vamos continuar aí por algum tempo à noite também, nos debruçando sobre a trajetória de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1. Todos encontraram? Escuto folhas. Se tiver alguém aí em apuros do seu lado, ajude. Se tiver alguém sem Bíblia, dê carona também. Não deixe ninguém sem a leitura da palavra nesse momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas do caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Então Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu deveria matá-lo. Mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz: dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o rei, contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que Ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: esta é a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é contra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência,
nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram a um lugar seguro. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Nos ajude nessa manhã, Senhor. Que o teu Espírito esteja sobre cada um de nós, para que nós possamos ouvir a tua palavra, compreender a tua palavra e, principalmente, Senhor, aplicar a sua palavra na nossa vida, para que nós sejamos aperfeiçoados por ela. Fale, ó Deus, a tua igreja, fale ao teu povo nessa manhã, apesar de mim, das minhas falhas, das minhas fraquezas, que o Senhor possa falar ao coração do teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Como eu disse, nas últimas semanas nós temos acompanhado a caminhada de Davi desde a sua unção. No capítulo 16, nós vimos que Deus fez uma escolha improvável de um rei que era segundo o seu coração. No capítulo 17, nós vimos que Deus confirmou essa escolha através da vitória que Deus dá ao povo por meio do seu ungido contra Golias e contra os filisteus. No capítulo 18, nós aprendemos que, mesmo sendo fiéis, nem sempre a fidelidade vai produzir aprovação. Muitas vezes ela desperta o contrário, oposição, e foi o que aconteceu no capítulo 18. E a partir então do capítulo 18, Saul tornou-se inimigo permanente de Davi. E ao longo dos capítulos e ao longo dos anos, Davi vem sendo perseguido por Saul. Então agora nós chegamos num outro momento da narrativa da trajetória de Davi. Durante anos, Davi estava vivendo como fugitivo, mesmo Deus já tendo prometido que ele seria o rei. Mas, nesse momento aqui, acontece algo inesperado, né? Tantas cavernas, tantos lugares para Saul poder aliviar as suas necessidades, ele vai entrar justamente na caverna onde Davi está escondido com seus homens. O olhar que eles têm é um olhar de providência, né? Parece assim, finalmente Deus abriu a porta que estava fechada. Os soldados de Davi não tiveram dúvida, hoje é o dia. Depois de tantos anos de sofrimento, parece então que finalmente a promessa de Deus iria se cumprir na vida de Davi. Mas, diante dessa oportunidade, surge uma pergunta que vai nos guiar ao longo desse sermão. Será que toda oportunidade representa a vontade de Deus para nós? Ou, perguntando de outra forma, é uma promessa feita por Deus, pode ser alcançada de qualquer forma, por qualquer caminho? E essa pergunta que vai nos guiar ao longo desse capítulo é uma pergunta que é atual. A gente vive numa cultura que valoriza resultados, né? Hoje, o que importa é se as coisas funcionam, se as coisas dão resultado, não tanto se elas estão certas, se é o caminho correto. Nós vivemos numa sociedade que busca os resultados, que é pragmática. Então, nós vamos ver ao longo dessa exposição que Deus não está interessado apenas no fim. Deus também se importa profundamente com qual o caminho que nós vamos trilhar até chegarmos nesse fim. Então, na primeira parte desse texto, dos versos 1 ao 7, nós vemos como que a promessa é colocada diante de uma tentação. Davi está escondido, é relatado isso a Saul, e Saul decide, então, no verso 2, né? Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo o povo e foi ao encalço de Davi e seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Ele foi com o intuito. Saul estava, ao longo de todos esses capítulos, do capítulo 18 até aqui, com o intuito de matar Davi. Ele estava determinado a fazer isso. Mas, por ironia, o nosso Deus, em momentos, e eu sempre falo, não sei se vocês percebem, esses momentos onde Deus é quase bem-humorado, né? É quase uma ironia engraçada,
porque Deus então coloca Davi para aliviar o ventre, em outras traduções, né? Ou fazer as suas necessidades justamente na caverna onde Davi está. Ele estava com 3.000 homens, ele levou um exército, ele levou os melhores, ele estava preparado para combater Davi, mas justamente nesse momento, nessa hora, ele estava sozinho, indefeso, numa posição que não tem como você se defender, e ele estaria completamente nas mãos de Davi. E o que os homens de Davi dizem, né? Verso 4, então eles disseram a Davi, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que entrega o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Olha a profetada, né, que os homens de Davi deram, olharam para a situação e disseram, é aí, Deus está te dando ele nas suas mãos. Eles usaram uma linguagem espiritual. Eles interpretaram aquela providência, aquela ação, aquele momento, interpretaram aquilo como sendo uma autorização divina. Porque essa oportunidade não pode ser, é muita coincidência ele ter vindo justamente para cá. Deus deve estar querendo que a gente possa acabar com esse sofrimento, acabar com essa perseguição. Deus nos abriu essa porta para nós. Os homens de Davi confundem as circunstâncias, confundem a providência com mandamentos. Eles confundem a oportunidade com a vontade de Deus, eles confundem providência com permissão. E é preciso ter muito cuidado. Davi também percebeu a oportunidade. Davi se aproximou silenciosamente, foi lá e cortou a borda do manto. O texto não nos diz, né, se Davi estava tentado. O texto não é explícito nesse sentido, mas uma indicação de que ele poderia estar realmente tentado a isso é que, no verso 5, mas depois Davi ficou com dor no coração de ter cortado a ponta do manto de Saul. Talvez ele tenha ido até lá determinado realmente a matar, né? Talvez ele tenha ido até lá com desejo realmente, mas quando chegou lá, ele corta o manto e ainda assim, só cortando o manto, ele fica com dor no coração. A consciência de Davi é ferida, porque ele sente que desrespeitou o rei, que Deus ainda mantinha no trono. Davi sabia que estava sendo preparado por Deus, sabia que havia uma promessa de que ele seria rei, mas ele não segue pelo conselho dos seus amigos, pelo conselho dos seus homens. Davi responde, olha, verso 5 ainda, verso 6, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter atenção. A narrativa nos mostra que as promessas de Deus não nos autorizam a usarmos de meios que Deus não aprova para realizarmos as coisas. Tem um detalhe aqui, né? O fato do coração de Davi ter pesado por algo mínimo, ele não fez mal a Saul. Talvez por apenas ter pensado, talvez por apenas ter cogitado a ideia, o seu coração fica pesado. A sua consciência o acusa. E isso mostra que, em contraste com Saul, quanto mais Saul estava sendo endurecido, Davi estava se tornando sensível à voz de Deus. Saul já tinha certeza, e nós vimos isso no capítulo 18, Saul já sabia, já havia declarado lá no capítulo 18, que percebeu que Deus estava com Davi. Mas isso não foi suficiente, pelo contrário, isso endureceu ainda mais o coração de Saul. Mas Davi estava se tornando cada vez mais sensível à voz de Deus. Então, no segundo movimento desse texto, o que Davi faz é colocar tudo nas mãos do justo juiz, a partir do verso 8.
Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz: dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu Deus, o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa e me faça justiça e me livre das mãos do rei. Vejam que atitude inesperada. Davi estava escondido, sabia que corria risco de morte, porque Saul saiu para caçá-lo, e ele não mata Saul. E quando Saul sai, em vez dele continuar escondido, ele diz: não, eu vou lá. Ele vai e mostra honra, mostra submissão ao fato dele ainda estar no trono. Ele reverencia Saul, inclina-se diante dele, mostra o pedaço do manto e apresenta a sua defesa. E o que é mais importante aqui na defesa que Davi apresenta de si mesmo, ele coloca tudo nas mãos do Senhor. Davi diz: eu não serei juiz dessa contenda, não sou eu que vou resolver esse problema, não sou eu que vou dar alguma sentença contra Saul. Ele coloca tudo nas mãos do Senhor. O Senhor Deus julgue, o Senhor Deus vingue, o Senhor Deus põe a termo a essa situação. Ele confia no julgamento de Deus, ele coloca tudo nas mãos do Senhor. E essas palavras então nos mostram qual o verdadeiro motivo de Davi não ter matado Saul. Talvez alguns dos seus companheiros tenham dito: Davi se acovardou, Davi não teve coragem de fazer o que era necessário. A gente escuta muito isso hoje no mundo empresarial, né? Você precisa ter coragem para fazer o que é preciso, você precisa ter coragem para tomar as decisões difíceis. Mas Davi não se acovardou, não foi fraqueza. O que motivou Davi foi confiança em Deus. Ele confia em Deus. Davi acredita que Deus vai cumprir a sua promessa, sem que ele precise ajudá-lo. Davi entende que a justiça pertence ao Senhor, e ele se submete a isso, e justamente por isso, ele se recusa a tomar para si uma prerrogativa que só pertence a Deus. Davi não quer fazer justiça própria, ele não quer resolver os problemas dos seus próprios meios, do seu próprio jeito. Ele confia que o mesmo Deus que fez a promessa a ele, vai cumprir a promessa que lhe fez. Então, o terceiro movimento desse texto vai nos mostrar que a fidelidade, a fé, sabe esperar o tempo de Deus, a partir do verso 16. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: essa é a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão.
Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e seus homens foram ao lugar seguro. Pela primeira vez, Davi reconhece publicamente que sabe que Davi será rei. Ele já havia reconhecido que viu que Deus estava com ele, e agora ele diz: olha, você será rei, e mais, você será um bom rei. Israel estará firme nas suas mãos, ele tem essa convicção. Mas a promessa é confirmada pela boca do inimigo, mas ainda assim não se concretiza. Saul afirma que sabe que vai perder o reino, ele sabe que Davi vai ser o seu sucessor, mas mesmo depois dele dizer isso, Davi ainda não vai para Jerusalém. Davi continua escondido. Ele não assume o trono, ele não mobiliza um exército, ele continua aguardando. Ele volta para o lugar seguro, aguardando que Deus faça aquilo que precisa ser feito, aguardando que Deus entregue aquilo que precisa ser entregue. A promessa continua de pé. Deus não revogou a promessa que tinha feito a Davi, mas ainda não tinha chegado a hora, ainda não tinha chegado o tempo do cumprimento da promessa. Então, meus irmãos, chegando no final desse texto, nós percebemos que a grande questão da narrativa não é simplesmente um Davi paciente, não é porque Davi estava aguardando, é que a resposta daquelas perguntas que nós fizemos lá no início, quais foram as perguntas? Será que toda oportunidade representa a vontade de Deus? Uma promessa feita por Deus pode ser alcançada por qualquer meio? A resposta a essas duas perguntas é um grande não. Não é dessa forma. E isso acaba sendo espelhado por toda a Escritura. Desde o princípio, o ser humano vem sendo tentado a buscar aquilo que Deus prometia, mas por caminhos diferentes daqueles que Deus estabeleceu. Olhe para Abraão, por exemplo. Abraão recebeu a promessa de um filho. Abraão recebeu a promessa de uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e do que as areias do mar, os grãos de areia. Mas ele tentou dar uma forcinha. Ele viu que não estava acontecendo, ele viu que não estava chegando, e eu estou ficando velho, e Sara está ficando velha, e não acontece. Então Sara tem uma ideia: vamos lá, pega ali a nossa empregada e resolve o problema, faz um filho com ela. Para quem não é familiar essa história, depois em casa, dever de casa, Gênesis capítulo 12 até o capítulo 16, dever de casa. Depois disso, Jacó, quando ainda estava no ventre de sua mãe, junto com seu irmão Esaú, há uma profecia de que ele iria dominar sobre o irmão. Havia uma promessa de que ele seria uma nação maior do que o seu irmão, embora Esaú tenha sido primogênito. Jacó queria que essa profecia se cumprisse. Jacó queria a bênção da aliança, mas ele procurou obter essa bênção por meio de engano. E aí outro dever de casa, né? Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19 até o final do capítulo 27, também tem essa história. O próprio Saul recebeu a unção para governar. Saul não era um usurpador do trono. Ele assumiu o trono com uma palavra de Deus, mas ele estava agora se agarrando ao trono, tentando preservar o seu reinado, já agora em desobediência, porque ele já havia sido rejeitado por Deus. Então Davi tem uma tentação semelhante. Davi agora tem a oportunidade de agir como Abraão, Davi agora tem a oportunidade de agir como Jacó, Davi tem a oportunidade de agir como o próprio Saul. Vou agora resolver o problema, vou acabar com esse sofrimento e vou cumprir aquilo que Deus já tinha determinado sobre mim. Mas é justamente aqui que Davi se torna um contraste nessa história da redenção. Davi agora vai mostrar um caminho diferente.
Davi compreende que o Senhor não está apenas interessado no fim da história. Deus está profundamente interessado no caminho que a gente trilha até chegarmos no fim da história. Por isso, então, meus irmãos, que a fé verdadeira não é somente confiar nas promessas de Deus. Confiar nas promessas de Deus é importante, mas a nossa fé precisa confiar na maneira que Deus vai cumprir essas promessas. Não adianta confiar somente no resultado, nós precisamos confiar no caminho. Deus está conduzindo o caminho para cumprir as suas promessas. O rei ungido se recusa a conquistar aquilo que Deus prometeu por meios que Deus não aprova. O rei ungido decide que vai aguardar a maneira de Deus. Ele sabe que Deus governa o caminho até o fim. E essa verdade nos prepara para olhar para alguém além de Davi. O ato de Davi aqui, o que Davi faz, em contraste com os patriarcas antecessores, o que ele está fazendo nos leva a olhar mais adiante. Porque, embora Davi tenha agido corretamente aqui, todos nós sabemos que ele não vai tirar 10 na prova, né? A gente sabe que no caminho ele vai dar maus exemplos, mais referências também. Mas o Antigo Testamento continua apontando para alguém maior do que Davi, alguém mais importante do que Davi, porque é em Jesus que essa narrativa encontra o seu cumprimento perfeito. Perceba, logo no início do ministério de Jesus, quando ele é batizado e os céus se abrem e a voz do Senhor diz lá de cima: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele também tinha uma promessa, ele sabia de onde tinha vindo e Deus havia dado testemunho de quem ele era. E como nós vimos na exposição passada, o resultado não foi o trono, da mesma forma como Davi. O resultado das promessas não foi o trono, o resultado das promessas foi o deserto. Jesus foi conduzido ao deserto. Mas ele foi submetido a uma tentação muito semelhante. Veja, Satanás não diz para Jesus desistir da sua missão. Ele não diz para Jesus desistir do reino. Ele simplesmente oferece a Jesus um reino por um outro caminho. Curve-se perante mim, e você terá autoridade sobre todas as nações da terra. Ele não oferece, ele não tenta convencer Jesus de desistir de governar, de desistir de reinar. O que ele quer é oferecer a Jesus um atalho. Mais à frente do seu ministério, Pedro tenta dizer para Jesus: não, Jesus, não, isso não é para você, não. Não vamos para Jerusalém, não. Você não vai passar por isso. E quem é que estava por trás da fala de Pedro, que Jesus diz? Arreda Satanás. De novo, Satanás quer fazer Jesus trilhar um caminho diferente do caminho de Deus. Até mesmo quando ele já estava crucificado. Tem gente que vai lá debochar dele e diz: desce dessa cruz. Ele tinha poder para descer da cruz? Tinha. E ele é tentado novamente a não passar pelo caminho que Deus decide que ele tem que passar. Mas Jesus recusou todos os atalhos. Da mesma forma que Davi não tomou o reino matando Saul, Cristo não conquistou o reino fugindo da cruz. Cristo seguiu exatamente o caminho. Ele cumpriu perfeitamente em obediência até o fim. O apóstolo Paulo resume esse caminho. Vamos lá, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, nós temos um resumo desse caminho. Filipenses 2, do 5 ao 11.
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele permanece no caminho. Jesus, ele não tinha promessa de ser algo, porque ele sempre foi Deus. Mas Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se esvazia, ele não se apega ao fato de ser Deus, da mesma forma que Saul se apega ao trono. Jesus, ele não se apega a isso e cumpre a vontade de Deus. Foi por isso que Deus o exaltou sobremaneira. Primeiro ele obedeceu e depois ele foi exaltado. Primeiro ele foi para a cruz e depois recebeu a sua coroa. Ele foi perfeito em obediência. O reino de Cristo não foi conquistado pela força. Foi recebido em perfeita obediência ao Pai. Então, meus irmãos, até aqui nós vimos que Davi não matou Saul, por quê? Porque confiava que Deus cumpriria sua promessa, sem que ele precisasse pecar, para ajudar a Deus. Depois nós vimos como essa narrativa aponta para Cristo, o verdadeiro rei, aquele que não aceitou os atalhos oferecidos pelo inimigo, e a sua obediência que fez com que ele conquistasse o reino. E agora a gente precisa responder, tá bom, e o que isso tem a ver comigo? O que isso significa para nós? Eu separei aqui 4 aplicações para nós. Primeiro, e muito importante, nem toda oportunidade é direção de Deus. Os homens de Davi interpretaram a situação corretamente até certo ponto, porque eles pensaram, bom, no meio de tantas cavernas nesse deserto, Saul vem parar justamente na nossa, isso é providência divina, óbvio. Deus queria que Saul entrasse naquela caverna. Mas isso não significa que Deus queria que Davi matasse Saul. Realmente foi Deus que conduziu Saul, mas a conclusão estava errada. E essa confusão pode acontecer na nossa vida hoje. Ah, Deus abriu essa porta. Ele pode ter aberto a porta, mas você precisa se perguntar, Deus quer que eu entre nessa porta? É para eu passar por esse caminho? É para eu entrar por aqui? Nós precisamos ter esse temor, porque nem tudo o que aparece de oportunidade é para ser aproveitado. Eu já ouvi testemunho de pessoas que glorificaram a Deus porque foram sacar R$100 no caixa eletrônico e saiu 200. E deu testemunho de que foi bênção de Deus. Qual a probabilidade da máquina errar e me dar o dobro do que eu pedi? Só pode ter sido Deus. Com certeza foi Deus. Para que você pudesse conhecer o seu coração. Para que você pudesse saber se você é fiel ou não, até mesmo quando as circunstâncias se apresentam na sua vida. A providência de Deus, meus irmãos, não anula os seus mandamentos. Não interprete as portas que se abrem na sua vida, não interprete as oportunidades que surgem na sua vida como permissão para abandonar aquilo que Deus te diz que é certo. Faça o que é certo. Toda oportunidade precisa ser julgada à luz da palavra de Deus. Segunda aplicação. Nunca faça a vontade de Deus contrariando
a palavra de Deus. Davi sabia que ia ser rei, e isso já estava extremamente confirmado até aqui. Toda a trajetória de Davi, toda a maneira como Deus conduziu as coisas, nos mostrava, e Davi sabia que era certo, mas ele compreendeu que não poderia trilhar um caminho errado para chegar nesse ponto. Ele sabia que não poderia alcançar a promessa de Deus por meios que Deus não aprova, pelo contrário, que Deus condena. E esse princípio, ele alcança todas as áreas da nossa vida, nosso casamento, nossa educação com os filhos, nossos negócios. É perfeitamente possível desejar coisas legítimas e buscá-las por caminhos pecaminosos. Eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso colocar o sustento dentro de casa. Mas isso não nos permite recorrer à desonestidade para isso. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho e aquilo que eu faço. Mas eu não posso me tornar um homem manipulador, querendo ser bajulado pelas pessoas. Eu posso querer resolver um conflito e usar de mentira, de violência, posso usar de injustiça para resolver um problema que se levanta na minha vida. O que nós estamos aprendendo aqui é que nós não podemos fazer isso. O fato de um objetivo ser legítimo não santifica o caminho. O mundo diz o quê? Não importa os meios, né? Tem um ditado, não é bem esse que todos os caminhos levam a Deus, não, mas aquele... Os fins justificam os meios. Isso é o que o mundo diz. Os fins justificam os meios. Deus está dizendo, os meios são importantes para que a gente atinja o fim corretamente. Terceiro, a igreja também precisa resistir à tentação dos atalhos. Esse texto não comunica somente aos cristãos individualmente, mas também fala às igrejas e fala a nós, líderes de igreja. Porque nós vivemos dias onde o pragmatismo exerce uma enorme influência sobre o ministério cristão. Nós podemos e corremos o risco de parar de perguntar, isso aqui é bíblico? E passar a perguntar apenas, isso aqui funciona? Porque existem muitas maneiras de você encher uma igreja, meus irmãos. Existem muitas maneiras de você levar as pessoas a contribuir com a igreja também. Existem muitas maneiras de lideranças serem respeitadas, e uma delas está nesse texto. Não mexa com o ungido do Senhor, meus irmãos, isso não é para mim. Eu não sou o ungido do Senhor, e nenhum pastor é o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Jesus. Cristo é uma palavra que significa ungido. Os reis no Antigo Testamento apontavam o governo, os sacerdotes no Antigo Testamento apontavam, os profetas no Antigo Testamento apontavam. Então, reis, profetas e sacerdotes apontavam para o mesmo ungido, que é Jesus. Então, nenhum homem nessa terra pode ameaçar vocês dizendo que é o ungido do Senhor, e você não pode contrariá-lo. A igreja pode ser tentada a suavizar a mensagem, para que não seja tão rejeitada, para ser mais popular, e falar apenas de pare de sofrer, apenas de dizer que você vai conquistar todas as coisas, Deus é contigo, e você vai vencer todas as batalhas, você vai ser curado de todas as doenças, você nunca terá problemas, e falar um monte de mentiras. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. E assim você enche uma igreja muito facilmente. Existe a tentação de substituir a exposição fiel das Escrituras pelo entretenimento. Nós não podemos pegar atalhos como igreja. Nós não podemos tentar construir a obra de Deus por meios diferentes pelos quais Ele estabeleceu que essa obra será realizada.
Ele disse: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Esse é o caminho que ele nos deu. Então, da mesma forma que Davi confiou que Deus lhe daria o reino no tempo certo, toda a igreja precisa confiar que Cristo vai edificar a igreja, pelos meios que ele determinou que essa igreja seria edificada. Porque senão a edificação pode não ser a igreja do Senhor. E por fim, descanse no Senhor. Talvez você esteja vivendo um conflito como esse. Talvez você esteja numa encruzilhada como Davi ficou. Davi ficou numa encruzilhada no momento onde ele precisou tomar uma decisão. Ele tinha diante dele o seu algoz, ele tinha diante dele o seu inimigo. Ele poderia ter resolvido ali. A maior batalha dessa passagem acontece dentro do coração de Davi. Talvez essa batalha esteja instalada no seu coração. Mas não ceda. Deus afirmou e fez promessas de que Ele sustentaria a sua vida, que Ele guardaria a sua vida e que ninguém poderia tirar você das mãos dEle e que Ele estaria contigo todos os dias até o fim dos tempos. Essas promessas são reais. Não se deixe abater pelas circunstâncias que estão ao seu redor. Não seja tentado a tomar atalhos, não seja tentado a tomar caminhos que Deus não lhe determinou. Permaneça, porque Jesus permaneceu. Pode surgir um caminho mais fácil na tua frente, mais rápido, mais confortável. Talvez você escute vozes na sua cabeça dizendo: ninguém vai perceber, ou vai ser só dessa vez. Não ceda, porque Satanás está falando com você da mesma forma que falou com Davi e falou com Jesus. Falou com Adão e Eva lá atrás também. Eu sempre sou acusado de não dar moral para Satanás, né? Mas saiba que ele fala sim. Ele vai sempre estar no seu ouvido te dando uma ideia. Ele vai estar sempre no seu ouvido te dando uma sugestão, um caminho. Mas fique firme no caminho que Deus estabeleceu para você. Davi rejeitou essa lógica. Jesus venceu essa lógica definitivamente. Então confie no Senhor. Ele já providenciou tudo que é necessário. Todo aquele que está em Cristo está a caminho da Nova Jerusalém, e isso não vai mudar. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você confiou nele, se é nele que você está descansando, se é nos méritos dele que você se aproxima de Deus, se é nos méritos dele que você sabe que vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém, descanse nisso. Não importa como esse caminho seja difícil, não importa o quão dolorido seja até chegar esse dia, ele vai chegar. E a mesa nos foi dada para nos lembrar disso. Essa é a palavra empenhada, essa é a promessa cumprida. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, está assentado à destra do Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ninguém pode nos tirar das mãos dele. Então resista às vozes que querem te fazer tomar atalhos. Saiba que na sua dor Deus está presente. E Ele não está apenas presente, porque a palavra nos diz que Ele sabe o que é sofrer. O nosso Jesus, o nosso Deus, sofreu muito mais do que nós estamos sofrendo. Vocês concordam comigo? A diferença é que Ele não merecia sofrer. E se nós formos botar na ponta do lápis, nós estamos sofrendo muito menos do que deveríamos e merecíamos. Amém? Queria chamar os irmãos que vão servir à mesa.
Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por ser aquele que realiza todas as coisas por nós. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Seríamos facilmente enganados, Senhor, diante de uma provisão como o Senhor deu a Davi. Os seus homens olharam para aquela provisão e pensaram: é de Deus. Nós também somos colocados diante de tantas situações dessa vida, Senhor, que parecem ter sido dadas para que pudéssemos aproveitar. E nós reconhecemos que elas vêm de Ti. Nós reconhecemos que essas portas são abertas por Ti, porque o Senhor é o único que tem domínio total sobre todas as situações de todo o universo. Quando o Senhor manda, até Satanás obedece. Mas dá-nos, Senhor, um coração sensível para discernir que nem todas as portas que são abertas são para serem atravessadas. Fortalece o nosso coração, Senhor, diante dos caminhos difíceis que nós trilhamos. E a verdade e a maravilha é que o Senhor nunca nos disse algo diferente. Basta olharmos para a Tua palavra, olharmos para as Escrituras e vermos que os caminhos dos Teus servos sempre foram caminhos tortuosos, porque não há como ser diferente, porque o caminho da salvação que o Senhor nos deu foi um caminho que passou pela dor e pelo sofrimento. Teu Filho precisou sofrer, Teu Filho precisou levar sobre si as nossas enfermidades. Então, ó Deus, tira de nós todo engano, cala toda a voz que nos tenta a seguirmos pelos caminhos fáceis, cala todas as vozes, Senhor, que tentam nos desviar, nos distrair, enquanto estamos passando por momentos difíceis, enquanto estamos nos desertos da vida. Que possamos, Senhor, ouvir a voz do Teu Filho, dizendo: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nos sustente, Senhor, nos sustente nos caminhos dessa vida, porque nós sabemos para onde o Senhor está nos levando. Aleluias. Nós sabemos para onde o Senhor está nos levando. E o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso que nos deixou esse memorial, nos deixou a mesa que aponta para a nova aliança, nos deixou o sinal, a lembrança, uma refeição que nos lembra que o Teu Filho entregou a vida por nós, levou sobre si os nossos pecados, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e fez mais uma promessa de que Ele iria retornar para nos buscar. Então, Senhor, obrigado por esses elementos. Obrigado, Senhor, por nos dar esse memorial. Que ao participarmos da mesa nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito nos lembre de que é o Senhor que julga, é o Senhor que vinga, é o Senhor que realiza, é o Senhor que guarda, é o Senhor que faz todas as coisas. Que ao participarmos da mesa nessa manhã, Senhor, o Senhor nos lembre que está no controle de cada evento, não somente da nossa vida, mas cada evento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, do universo. Se há um cometa circulando em lugares onde nós nem podemos ver, também é o Senhor que está controlando esse cometa. Então, da maior magnitude possível até a pequenez do dia de hoje, é o Senhor que está no comando.
e que ao participarmos da mesa, nós sejamos lembrados pelo Teu Espírito dessa aliança que é inquebrável, porque a nossa parte dessa aliança já foi cumprida pelo nosso representante, Jesus, o Filho de Deus, consumou a nossa aliança. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.